Então eu reuni aqui algumas ideias que gostava de partilhar convosco. A primeira ideia, eu até já passei por ela ligeiramente, mas agora vou aprofundar um pouco mais. É exatamente a ideia, e se alguém está em condições de tomar notas, eu começaria a tomar notas agora. Não vá alguma das minhas ideias ser boa, não vá alguma das minhas ideias poder servir-vos. A primeira ideia que eu gostava de partilhar convosco é exatamente aquilo que eu já vos disse hoje, que é uma não decisão também é uma decisão. Uma não decisão tem muitas vezes um impacto maior do que uma decisão. Mais ainda, e é aqui que eu vou colocar o dedo na ferida. Uma não decisão tem quase sempre um impacto pernicioso, enquanto uma decisão tem quase sempre um impacto positivo. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, seres humanos, vivemos com o medo de errar. Nós temos medo de errar. Nós temos medo de que as nossas decisões não sejam boas. Nós temos medo de que as nossas escolhas possam ter um mau resultado. E muitas vezes esse medo que nós temos de que a escolha não resulte bem tolhe a nossa capacidade de decidir, limita a nossa capacidade de decidir. Ou seja, inconscientemente, nós quase que assumimos que se eu não decidir, eu não posso errar. Quando aquilo que acontece é exatamente o contrário. A não decisão é normalmente o maior erro. E porquê? Porquê é que a não decisão é o maior erro? Porque se eu tomar as minhas decisões em consciência, acima de tudo, e esta é uma das primeiras coisas que eu ensino, das principais coisas que eu ensino, que é a medir sempre o resultado das nossas decisões, não é? Eu sou um fanático da medição. Eu acho que gerir empresas é medir aquilo que acontece, é gerar informação em relação àquilo que acontece. Então, se eu tomar as decisões em consciência e medir o resultado das decisões, cada má decisão é uma aprendizagem. Cada má decisão é uma aprendizagem. Ou seja, imaginem que eu estou a este nível como gestor. Vou pôr aqui a mão para o lado. Que eu estou a este nível como gestor. Se eu tomar uma má decisão, medir o resultado e me preocupar em aprender com essa má decisão, eu elevei o meu nível como gestor. Porquê? Porque sou alguém que sabe mais do que sabia antes de tomar essa decisão. Se eu tomar outra má decisão, ou outra decisão que se revela errada, outra decisão que se revela que não traga o resultado que eu esperava, e eu voltar a ter medido o impacto e afinar essa decisão, eu volto a progredir. Ou seja, nós estamos programados para progredir ao longo do tempo, exatamente cometendo alguns erros, tá? Tomando decisões que nos permitam aprender algumas coisas e melhorar essa mesma decisão mais à frente. É verdade que eu costumo dizer-vos muitas vezes que aprender só por experiência e erro não é bom, porque eu posso aprender com os erros dos outros, é mais barato. Mas eu nunca vou evitar os meus próprios erros. Então, tomar decisões, aprender com isso, tomar mais decisões, aprender com isso, no longo prazo, são os meus erros e as minhas más decisões, quando eu me responsabilizo por elas e meço o impacto das decisões, é isso que me melhora como gestor e é isso que me melhora como profissional, é isso que me melhora como empresário. Tá? Trazendo aqui uma frase do Bill Gates, o sucesso é um péssimo professor. O que é que ele quer dizer com isto? Que o fracasso é muito melhor professor do que o sucesso. Ou seja, uma má decisão, quando eu me responsabilizo por ela, tá? Não é quando eu culpo todo o mundo da minha decisão e não entendo que há alguma coisa para aprender ali. Quando eu me responsabilizo por uma má decisão, ela faz de mim um melhor empresário. Então, eu cresço a cada má decisão que eu tomo. Com as boas também vou crescendo. Quando eu não decido, eu não apenas não saio do lugar, como não aprendo nada. E porquê é que eu estou a chamar esta logo como a primeira questão da pandemia? Porque a esmagadora maioria dos empresários, quando estão em momentos de incerteza,
a sua tendência é não decidir. Quando estão em momentos de medo, em que não sabem o que fazer, a sua tendência é não fazer nada. Há um livro que fala nisso, que é o Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro brilhante. Eu acho que a versão para crianças devia ser obrigatória no primeiro ano de escolaridade. E no Quem Mexeu no Meu Queijo há 4 personagens, aparentemente 2 humanos e 2 ratinhos, e que se alimentam numa estação de queijo e que adoram chegar lá todos os dias e alimentarem-se do queijo. E o queijo vai diminuindo, e um dia chegam lá e não há queijo. Os ratos imediatamente saem a correr à procura de mais queijo, os humanos não. Ficam ali a lamentar-se, a chorar, a dizer que é injusto e que alguém tem que trazer o queijo de volta, porque o queijo era a situação normal do dia-a-dia. Daí o título do livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. A maior parte dos empresários, no momento da pandemia, e principalmente ali na primeira quarentena a que nós fomos obrigados, bloquearam e ficaram à espera, a bater no chão, à espera que alguém fizesse alguma coisa, porque era muito injusto. Pessoal, e é injusto. E é injusto. Nem sempre a vida é justa. E eu não posso esperar que seja alguém a resolver os meus problemas. Tá? Então, tomar decisões são os momentos em que moldamos o futuro das nossas empresas. Os momentos em que tomamos decisões são os momentos em que moldamos os resultados das nossas empresas. Já agora nós podemos estender isso à nossa vida pessoal. Os momentos em que tomamos decisões são os momentos que moldam os resultados da nossa vida pessoal. Tá? Então esta é a primeira ideia do dia. Segunda ideia do dia, o que é que nós mais podemos aprender sobre o processo de decisão ou refinar no nosso processo de decisão que possamos aprender com esta pandemia. Cash is always king. Não é? O dinheiro é sempre o rei. Estou a falar de empresas, pessoal. Uma empresa com liquidez, uma empresa com caixa, uma empresa com dinheiro na conta bancária, uma empresa com menor pressão de dívida, tem muito mais capacidade de atravessar um inverno económico, um inverno, neste caso também na saúde pública, do que uma empresa que não consegue acumular dinheiro. Tá? E sim, pessoal, fazer crescer a empresa é fazer crescer a capacidade da empresa a acumular dinheiro. Tá? Fazer crescer a empresa também é aumentar a diferença entre os ativos e os passivos. Ou seja, aumentar o capital próprio da empresa. É fazer crescer a empresa contabilisticamente. É o book value. É o valor do capital próprio da empresa. A diferença entre aquilo que eu devo e aquilo que é de facto meu. E em rigor, as empresas têm duas coisas que nós temos de facto. Tudo o resto tem um passivo do outro lado que equilibra. É o capital inicial, o capital social e os lucros que nós retemos todos os anos. Tá? A retenção destes lucros, a criação desta reserva, é o que nós temos de facto na empresa. Então é crítico ter o espírito, a filosofia da formiga de amealhar dinheiro na empresa. Vocês vão ver todas as maiores empresas do mundo, todas, e têm enormes, massivas quantidades de dinheiro depositadas na conta bancária. Muitas vezes têm 10 vezes mais cash do que têm dívida, por exemplo, 20 vezes mais cash do que têm dívida. Muitas vezes não precisam de dívida. E esse dinheiro está lá para quê? Porque é aquilo que nos dá segurança. Aconteça o que acontecer, está este valor aqui que nos transforma numa empresa à prova de bala. E lembrem-se, junto desta ideia, é mais importante ser rico do que ser grande. Tá? É um chavão, eu sei, e nós, na nossa cultura mais judaico-cristã, não lidamos muito bem com a tal ideia de riqueza, não gostamos de usar a palavra riqueza. Perdoem-me por isso, porque eu gosto de falar de riqueza com alguma descontração. É que é mais importante eu ter uma empresa com menor dimensão, com menos colaboradores, com menos volume de vendas, mas que gera de facto dinheiro,
do que uma empresa que tem muita dimensão e que não gera dinheiro. Uma empresa pode faturar milhões e milhões e milhões e não gerar dinheiro, não gera liquidez. E uma empresa pode faturar apenas algumas centenas de milhares e gerar muita liquidez. Tá? É melhor ser mais pequeno e gerar liquidez, gerar fluxo de caixa, do que ser grande e não gerar fluxo de caixa. Tá? Lembrem-se disso. O dinheiro é sempre o rei. Estamos a falar de negócios, tá? Não estamos a falar da nossa vida pessoal. A nossa vida pessoal há outras coisas. Nos negócios o dinheiro é o rei. A cultura é a rainha, mas o dinheiro é o rei. Na sequência desta reflexão, vem a terceira reflexão. Ter sempre uma defesa organizada. Tá? Não podemos jogar só ao ataque. Não podemos ser sempre totalmente otimistas. Não podemos ser ingênuos. Não podemos confundir termos apanhado uma boa onda do que de facto saber nadar. Então, qualquer equipa que ganhe um título tem uma boa defesa. Tá? Um bom ataque é atrativo, um bom ataque até pode ganhar jogos, mas ninguém ganha um título, ninguém ganha um campeonato sem uma boa defesa. Então, ter sempre uma boa defesa organizada. Primeiro organizar a defesa, primeiro garantir a defesa, depois preparar o ataque. Tá? Nos negócios é assim. Não vou discutir estratégia desportiva, mas nos negócios é assim. Garantir uma boa defesa, depois preparar o ataque. É absolutamente crítico. Tá? Ter sempre um plano de contingência organizado. Se as coisas não acontecerem como eu imaginei, eu ter a certeza que vou conseguir lidar com isso. Tá? Então, coisas a ponderar quando eu tomo decisões, para não correr riscos que eu não preciso de correr. Só ir tomando aqui nota do que eu já partilhei convosco. Houve um livro que eu li há muitos anos atrás, um senhor chamado Howard Marks. Howard Marks é alguém que sabe muito de mercados financeiros e é uma autoridade nos investimentos em empresas. E para vocês verem a reputação deste senhor, quando o Howard Marks fala, o Warren Buffett escuta. Não quer dizer que um saiba mais do que o outro, mas o próprio Warren Buffett diz que é um leitor e auditor ou escutador voraz de tudo o que o Howard Marks diz. O Warren Buffett para o que tiver a fazer para escutar o Howard Marks. E ele escreveu vários livros, um deles chama-se The Most Important Thing. Eu acho que não está traduzido para português, pelo menos em Portugal, mas será a coisa mais importante. Não é? A coisa mais importante. E há duas ideias críticas neste livro que eu quero partilhar convosco. A primeira é que o risco aumenta na proporção inversa da nossa percepção. O que é que isto quer dizer? Isto fica bonito, mas é menos inteligível, não é? Quer dizer que quanto menos eu percepciono o risco, quanto menos risco eu deteto, maior o risco é. Trazendo aqui uma abordagem buffettiana, se me permitem, a ignorância é o maior risco. O maior risco é o que eu não estou a ver. O maior risco é o que eu não estou a ver. Eu conto sempre a pulseira que o Kit Cunningham me deu que dizia isso. O que é que eu não estou a ver? O maior risco, aquilo que nos pode agredir, é aquilo que nós não estamos a ver. É aquilo que eu não entendo. Tá? Por exemplo, a minha empresa podia ter fechado durante a pandemia e eu não vi isto acontecer. Não é? Nunca me passou para a cabeça que pudesse acontecer uma coisa deste género que durante 18 meses me impedisse de encher salas, que era o meu negócio. Nunca pensei. Mas ninguém pensaria. Não é verdade. Não é verdade. O Bill Gates falava nisto há muitos anos, que um dia voltaria a haver uma pandemia. Tá? Tinha havido a última grande pandemia. Aliás, tem havido alguns surtos. Ébola, SARS-2, acho eu.
as gripes das aves, de suínas, das vacas loucas, sei lá, uma loucura. Mas a última grande pandemia, salvo erro, tinha sido há mais ou menos 100 anos atrás, a gripe espanhola. E nós deixámos de lidar com o medo das epidemias nesta fase da nossa vida, mas até há 100 anos atrás as epidemias eram cíclicas e eram epidemias de verdade, não eram como esta. E quando eu digo eram epidemias ou pandemias de verdade não eram como esta, é que esta não matou ninguém, entre aspas, tá? Eu sei que alguns de nós perdemos gente querida e familiares, estou a falar em termos de expressão estatística, tá? Não morreu mais gente com esta pandemia do que morreria sem a pandemia, por causa das medidas, ou sei por causa das medidas. Em Portugal, por exemplo, em 2013 morreu mais gente por dia do que morreu em 2020. Tá? Morreram mais de 400 pessoas por dia em 2013 em Portugal e não havia pandemia nenhuma. Em 2020 foram 300 e tal. Então, sim, alguns de nós perdemos pessoas para o Covid, eu tenho noção disso, mas do ponto de vista percentual não é significativo face às outras pandemias. Houve pandemias que limparam 40% da população de determinados países, não é? As pestes negras, as pestes bubónicas foram coisas absolutamente terríveis, não é? Mas isto para dizer o quê? O Bill Gates previa que isto ia acontecer. Por isso é que ele é o Bill Gates, eu sou o Paulo Vilhena, não é? Ele vê coisas que eu não vejo. Tenho que reconhecer isso. Então, é crítico nós termos sempre uma defesa organizada para um momento de contingência. E é aquilo que nós não estamos a ver, é quanto menos risco eu acho que há, mais risco existe. Então, qual é a reflexão? Quando vocês acham que isto está ganho, quando vocês acham que não... Epá, isto não tem risco, isto vai resultar de certeza, pessoal, há coisas que vocês não estão a ver. Tá? Então procurem o que vocês não estão a ver nessa altura. Há sempre qualquer coisa que nós não estamos a ver. E é isso que nós não estamos a ver que nos pode agredir. Howard Marks. A segunda grande ideia que eu tirei do livro para partilhar convosco hoje é que a primeira prioridade é assegurar a sobrevivência e a segunda prioridade é assegurar o crescimento. Mas a primeira é assegurar a sobrevivência. Então, todas as decisões que nós tomarmos devem visar, em primeiro lugar, assegurar a sobrevivência da nossa estrutura económica, da nossa empresa. Eu não posso tomar nenhuma decisão que ponha em risco a sobrevivência da minha empresa. Então eu primeiro asseguro a sobrevivência, depois asseguro o crescimento. Primeiro preparo a defesa, depois preparo o ataque. Tá? Eu gosto de falar, e esta é mais uma ideia, numa análise pré-mortem. Já falei nisto noutros diretos e fica aqui a ideia mais uma vez. De cada vez que é um bom exercício para fazer, de cada vez que se toma uma decisão. Tá? É uma análise pré-mortem. E o que é uma análise pré-mortem? É o contrário de uma análise post-mortem. O que é uma análise post-mortem? É uma autópsia. Não é? O bicho morreu, deixa ver do que é que morreu o bicho. Esta é uma análise post-mortem. A coisa correu mal, deixa ver o que correu mal. Uma análise pré-mortem é, se alguma coisa puder correr mal, o que é que pode correr mal? O que é que aqui pode correr mal? Se alguma coisa vier a correr mal, o que é que pode ser daquilo que nós estamos a prever? Dos pressupostos que nós estamos aqui a assumir como verdadeiros, dos pressupostos que nós estamos a considerar para tomar esta decisão, se a decisão se mostrar errada mais à frente, o que é que pode ter acontecido errado? Então é prever o que é que pode correr mal antes de ter corrido mal. Tá? Análise pré-mortem, sempre que vamos tomar decisões. Continuando nos critérios de tomar decisões. Ponderar sempre o que é que pode acontecer que não estava previsto. Tá? Quais são as coisas aqui que eu não estou a prever, mas que me podem agredir? O que é que pode acontecer que me pode agredir? E a segunda parte do processo de decisão. O que é que eu estou a prever que aconteça e que pode não acontecer? Tá? Então o que é que eu estou
que é que eu não estou a prever que aconteça, mas que pode acontecer, e o que é que eu estou a prever que aconteça, mas que pode não acontecer. Então, há sempre estas duas linhas de ponderação quando vamos tomar decisões. Tá? Depois, temos que ponderar a probabilidade de acontecer, porque há coisas que têm uma probabilidade de quase 100% de acontecer e outras têm uma probabilidade de quase 0% de acontecer. Alguns exemplos. Por exemplo, a probabilidade de eu ganhar o Euro Milhões, eu ou qualquer um de vocês, esta semana, é quase zero. Tende para zero, estatisticamente. É igual a ser atingido 2 vezes por um raio. Nunca vai acontecer. Tá? Probabilidade de quase 100% de acontecer, que eu chegue vivo ao final deste direto. É 100%? Não, não é. Pode-me dar aqui um piripaque a qualquer momento. Mas é... Em todos os diretos que eu fiz na vida, até hoje eu cheguei vivo a todos. Então a probabilidade de eu sobreviver aos próximos, nem sei quanto tempo faltará, 15, 20 minutos, é muitíssimo elevada. Tá? Gosto eu de acreditar. O próximo aspecto, qual é o custo destas coisas acontecerem? Se acontecerem estas coisas, estas que eu não estou a ver, quanto é que isto me vai custar? Qual é o impacto que isto pode ter na minha empresa? E a terceira coisa é, eu sou capaz ou não de lidar com isso se isso acontecer. Eu consigo controlar se isso acontece ou não, consigo influenciar se isso acontece ou não, e se acontecer, eu consigo lidar com isso. Não? O meu filho usa uma expressão com frequência, aquelas coisas dos miúdos, não é? Quando acontece alguma coisa que alguém não gostava que acontecesse, ele diz, é lidar. É lidar, não é? É isso. Eu consigo lidar, a minha empresa, a minha estrutura consegue lidar com isso se isso acontecer. Tá? Então isso tem que ser ponderado. Tenho mais 3 ideias para partilhar. Antepenúltima. Nós devemos viver na procura de uma vantagem competitiva. Estes são aqueles conceitos de estratégia empresarial que nas PME nós não ligamos PVD. Ou que então vemos com uma ligeireza brutal. Quase sempre quando eu pergunto ao empresário, você acha que tem uma vantagem competitiva? A resposta é o serviço. Nós temos um serviço melhor. E pessoal, é aquilo que nós dizemos quando não sabemos o que é que devemos dizer, é que nós tentamos servir melhor que os nossos concorrentes, mas eles estão a tentar fazer o mesmo. Tá? Qualquer um dos meus argumentos, dos meus clientes ou concorrentes, desculpem, pode argumentar também que tem um serviço melhor. Então, uma vantagem competitiva não é o serviço. Tá? Pelo menos uma vantagem competitiva sustentável. Se eu tiver uma grande cultura de serviço e a minha concorrência não tiver, aí pode ser uma vantagem competitiva. Se isso me traz referenciação muito superior aos meus concorrentes e se isso me traz venda repetida muito superior aos meus concorrentes, aí isso é uma vantagem competitiva. Mas não pode ser só essa do é o serviço. O que é que na minha proposta de valor, o que é que no meu modelo de negócio me protege dos ataques da concorrência? Há inúmeras formas de desenvolver uma vantagem competitiva. Inúmeras formas. O que é que me protege dos ataques da concorrência no meu nicho de mercado? Tá? Então, quando eu tenho uma vantagem competitiva, eu sou muito mais resistente a qualquer dificuldade que o mercado tenha. Tá? Desenvolvimento de uma vantagem competitiva. Penúltima. Ver-se na empresa, confirmar-se na empresa, temos alguém a remar na direção contrária. Nem sempre, nas nossas equipas, nas empresas, toda a gente rema na mesma direção. Às vezes temos pessoas ou que não remam, ou que remam inclusivamente na direção contrária. Então, muita atenção, porque nestes momentos difíceis, estas pessoas que remam na direção contrária podem matar a empresa. Tá? Então, mantenham-se atentos se alguém pode estar a remar na direção contrária. E, pessoal, quem rema na direção contrária não quer dizer que seja má pessoa, não quer dizer que seja um pulha, um crápula, um canalha. Não é simplesmente alguém que está perdido e não sabe para onde é que há de remar. Está a tentar fazer as melhores escolhas,
mas não sabe para onde há de remar. Temos aqui algumas perguntas a cair. Fiquem tranquilos, eu vou responder a todas. Última, não é? Falta a última. Nunca confundir um sintoma com o problema. Nunca confundir os sintomas com os problemas. Quando eu confundo o sintoma com o problema, eu acho sobre o sintoma, eu tapo o sintoma, o problema continua lá. O que significa que ou o sintoma volta, ou vou ter outro sintoma diferente do mesmo problema. Tá? Vou dar o exemplo de um automóvel. Eu, quando voltava de férias do Algarve, acendeu a luz do motor do meu carro. Hoje os carros já estão todos computadorizados e já dizem logo qual é a avaria que tem. Pelo menos para o mecânico depois de ligar a máquina. Se eu não tivesse visto lá a luz acesa, eu só tinha percebido a avaria numa subida muito íngreme. Houve ali uma altura que tinha uma subida bastante íngreme e o carro perdeu performance na alta rotação. Eu só tinha percebido isso. Agora, eu não consegui manter a velocidade na alta rotação e o meu carro deveria fazer aquela subida sem nenhum tipo de problema. Eu não teria percebido. Agora, esse é o sintoma. Eu não sei qual é o problema. Agora, o meu mecânico vai ter que ligar a máquina para identificar o problema. A verdade é que eu ando com o carro há vários dias e aqui nas voltinhas da cidade eu não sinto nenhuma falta de performance. Ou seja, eu tenho um problema e nem percebo que eu tenho lá. Então, só percebi aquele sintoma durante um bocadinho, mas o carro tem um problema. Então, o mecânico vai ter que detectar qual é o problema para que eu não volte a ter aquele ou outro sintoma. Nas empresas é igual. Falta de vendas não é um problema, é um sintoma. Há coisas a montante que eu não estou a fazer e que estão a resultar em falta de vendas. Falta de lucro não é um problema, é um sintoma. Falta de fluxo de caixa não é um problema, é um sintoma. Tá? Nunca confundir os sintomas com os problemas. Cada vez que há um sintoma, ou seja, que há qualquer coisa que não está a resultar, eu tenho que cavar a montante para perceber o que é que a montante está a fazer com que aquele resultado não apareça.